Bom dia, e que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe a nossa terça-feira, esse dia maravilhoso que começa agora, esse dia abençoado por Deus, com Deus no centro, Deus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia, que nós possamos todos os dias agradecer a Deus por cada dia que começa, pelo ar que nós respiramos, por estarmos aqui, podemos receber uma palavra, um devocional que traz a palavra de Deus, com uma direção que vai nos abençoar, vai nos edificar, assim como todos os dias tem acontecido aqui nesse canal. E hoje tenho certeza que não vai ser diferente. E se você está aqui, para Deus não existem coincidências. Você precisa ouvir essa palavra, esse devocional que Deus colocou aqui para o nosso coração. E que diz: vai nos ensinar de forma bem prática os princípios da fé para alcançar o milagre. Hoje é um devocional muito prático, com passos para que nós possamos desenvolver a nossa fé e alcançar o nosso milagre. Amém? Mas antes de iniciar, quero dar as boas-vindas para quem está aqui hoje pela primeira vez e te convidar também para se inscrever no canal se você quer todos os dias ser notificado de que tem uma palavra, um devocional novo aqui. E se você puder também curtir esse vídeo, você ajuda a fazer com que ele alcance mais pessoas. E quanto mais pessoas serem alcançadas pela palavra, mais Jesus se alegra. E antes de iniciar ainda, eu quero que você decrete aí com muita fé, escreva nos comentários. Quando a gente escreve, a gente dá legalidade, a gente faz um decreto no mundo espiritual. Eu quero que você escreva: somente quando eu ajo, os obstáculos são superados. Vou repetir: é somente quando eu ajo que os obstáculos são superados. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1:3. Um dos maiores atos de fé da Bíblia foi ilustrado pela mulher que convivia com um fluxo de sangue há 12 anos. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos 5, 25-34. E baseado nas atitudes dessa mulher, é possível destrincharmos esse versículo e encontrarmos 4 princípios fundamentais que devem ser empregados no momento em que estamos prestes a usar a nossa fé. Primeiro, ouvir. Sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, se não a ouvimos, lemos e estamos em contato com ela, não haverá fé. Ela não faz parte do mundo natural. É algo espiritual e se não tivermos contato com a palavra de Deus, nunca conquistaremos a fé. Porém, quando a ouvimos, é gerada em nós uma certeza de que também podemos conquistar. E é pelo ouvir que tomamos a decisão de crer que Deus pode fazer qualquer coisa em nossa vida. A mulher do fluxo de sangue começou a escutar os milagres que Jesus estava operando e a fé para a sua cura foi gerada. Segundo, visualizar. Quando ouvimos a palavra de Deus e decidimos crer, são gerados dentro de nós imagens do milagre que esperamos. Se você não mudar os quadros que existem em sua mente, nunca alcançará algo por meio da fé. Porque as doenças, os problemas financeiros, conjugais e as crises criam em nossa mente imagens de derrota, de destruição e fracasso.
Visualizar é uma das pontes que nos liga até o milagre. Precisamos ver o milagre, porque a sua visualização é o princípio para usufruirmos da conquista. Visualizar é enxergar de forma clara. Terceiro, declarar. A mulher do fluxo de sangue dizia que, se apenas tocasse no manto de Cristo, seria curada. Ela começou a confessar, a dizer para si mesma que seria curada. E declarar é um dos caminhos que a nossa fé precisa percorrer para trazer o milagre à existência. E se você tem a postura de declarar o milagre, é porque o seu coração está cheio de fé. Afinal, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E quarto, agir. Existem muitos obstáculos que tentam nos atrapalhar para alcançarmos o milagre. Aquela mulher teve que enfrentar uma multidão para chegar até Jesus. Teve que enfrentar a cultura da época e se arriscar. Mas é somente quando agimos que os obstáculos são superados. Por isso, temos que enfrentá-los, vencê-los e demonstrar que com fé tudo é possível. Porque quando agimos, rompemos com as tradições que nos prendem ao comodismo. Deixamos de lado as crendices pessoais e populares, não nos preocupamos com as críticas, porque elas já não nos afetam, muito menos nos importamos com o que os outros pensarão ou dirão. O que importa é agir na ousadia, crendo que é através das atitudes motivadas pela fé que conseguiremos obter o grande milagre. Por isso, cuide com o que você ouve, foque sua visão no que é correto e produz vida, vigie as suas palavras e pela fé movimente-se. Amém? Esses são quatro passos práticos para que nós possamos fortalecer a nossa fé. E lá em Romanos também diz, que foi uma palavra que me chamou muito a atenção, porque muito se fala hoje em dia, pelos coaches de motivação profissional, falam muito sobre cocriação, sobre visualização, sobre declarar, e isso tudo tem base bíblica. Lá em Romanos fala, traga à existência o que ainda não existe. E a gente precisa de fato acreditar que aquilo que nós desejamos viver já é uma realidade na nossa vida. Então, quando nós cremos, quando nós visualizamos, quando nós declaramos e, por fim, o mais importante, nós nos posicionamos, porque de nada adianta você declarar, você visualizar, você cocriar e você não agir. Nós precisamos fazer a nossa parte e agir em obediência, nos posicionar em obediência, seguindo os princípios e os valores que Jesus nos ensina através da palavra. Então, que nós possamos nos alimentar a cada dia pela palavra de Deus. Se você ainda não lê a Bíblia, leia um trechinho que seja todos os dias. No começo é difícil, às vezes a gente começa a ler e acha chato, não entende muita coisa, mas faça disso um hábito. E você vai perceber que a cada vez em que você se deparar com um problema, com uma situação difícil, com um obstáculo, você vai se lembrar da palavra, do alimento que você teve ali, das pessoas que também eram segundo o coração de Deus e que passaram pelas mesmas dificuldades. Você vai entender que isso vai acontecer, que nós estamos suscetíveis aos problemas, às angústias, às aflições, assim como todos os homens da Bíblia, todas as mulheres da Bíblia também. Mas a promessa, ela é garantida por Deus. Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele colocou no nosso coração. Amém? Então vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão abençoada que o Senhor trouxe ao nosso coração nesse momento, para iniciar o nosso dia com a sua direção. Nós queremos, Pai, seguir em obediência e queremos ter a nossa fé fortalecida através da tua palavra. Nos ensina, Pai, a aprender a amar, a ler a tua palavra, nos alimentar com a tua palavra todos os dias, que é o nosso escudo, que é o nosso manual de instruções. E nos ajuda também, Pai, a ter fé para que possamos visualizar a promessa que o Senhor tem para nós
Embora saibamos que os sonhos que o Senhor tem para nós são tão maiores do que nós podemos sonhar ou imaginar, mas nos dá, Pai, essa visão de vontade de crescer, vontade de alcançar. Coloca essa alegria no nosso coração, Pai, ao longo da caminhada. E também, Pai, nos ajuda a confiar. Ajuda-nos a confiar na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por esse momento, pelo ar que nós respiramos. Nós queremos, Pai, nos posicionar nesse dia, nesse início de mês, nos posicionar em obediência à Tua palavra, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir a promessa que tem para a nossa vida. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe esse início de mês, primeiro dia do mês, que seja um mês abençoado. E envie essa palavra, esse devocional para quem você também quer abençoar, para quem você sentir no coração agora. Deus se alegra de quando nós abençoamos a vida de outras pessoas levando a palavra dele. Amém? Amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.